o Senhor. Coloca o tema da palavra hoje para nós orarmos. Então repita assim comigo: a porta de acesso. Então eu quero orar para que o Senhor fale conosco nessa noite e Ele possa vir sobre a sua vida. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar essa palavra, colocar diante do Senhor cada vida, aqueles que estão em casa, aqueles que estão presentes. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que possa ser uma palavra poderosa, que penetre no coração dos meus irmãos. Senhor, eu quero tirar agora todo o sono, toda a distração, tudo aquilo que afasta os meus irmãos da Tua palavra, da revelação, e que o Senhor derrame, Senhor, uma porção maravilhosa no coração deles, através da palavra. Usa a minha vida para que eu possa depender do Senhor, que a graça e o favor esteja sobre mim, para derramar sobre a vida dessa igreja, e eles saiam daqui incendiados com a Tua presença, com a Tua glória, e que nós possamos desfrutar da Sua doce e suave presença. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus? Então, o que nós queremos dizer? Porta de acesso. Então aqui está falando que existe uma entrada, existe um local, um lugar a qual eu e você podemos entrar, podemos desfrutar, podemos viver. Então muitas das vezes a gente encontra resistência, a gente encontra rejeição, a gente encontra traumas, a gente encontra dificuldades, a gente encontra tantas coisas que nos impedem de viver esse acesso a qual o Senhor quer nos mostrar que é possível. Nós estamos aqui reunidos nessa noite porque nós queremos nos tornar pessoas melhores. Nós queremos uma transformação divina e nós não queremos mérito. Porque se for mérito não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o Senhor. Se for mérito é individualismo. O Senhor não trabalha no individual. Se fosse individual Ele não teria gerado discípulos. Então o Senhor Jesus, Ele veio nessa terra, se esvaziou da sua glória, da sua plenitude e se fez homem. Ele enfrentou muitas dificuldades nessa terra para mostrar que eu e você podemos nos relacionar com Ele. E Ele gerou pessoas para um cumprimento do propósito. Então eu quero dizer para você, o que você está fazendo aqui nessa igreja é simplesmente acessando as coisas a qual estavam disponíveis para você, mas você não percebeu porque ela é espiritual. Então as coisas espirituais nós precisamos discernir no mundo espiritual. Nós ensinamos aqui no nosso curso, no nosso trilho, que o curso de maturidade ele fala de guerras espirituais, de guerras contra principados e potestades, porque nosso inimigo não é o nosso irmão, o nosso inimigo não são pessoas, o nosso inimigo são principados e potestades, o nosso inimigo se chama diabo, o nosso inimigo é Satanás e seus demônios. E esse irmão que caminha conosco aqui nessa igreja, a qual você faz parte, ele é nosso irmão em Cristo. Então nós estamos hoje acessando uma parte, mas tem muita coisa que o Senhor quer acessar. Então eu quero dizer para você, essa porta de acesso, são duas vias de raciocínio que eu quero que você entenda. E essa porta de acesso que eu vou ministrar nessa noite, ela fala de você entrar, de algo disponível, do Senhor te chamar para fazer parte de algo sobrenatural, do Senhor chamar você, o improvável, o pecador, o perdido, aquele que não tem condição nenhuma de pregar o Evangelho, que é a pessoa que vos fala, mas Ele me chamou para acessar as coisas sobrenaturais, e quando eu acessei, só que tem um porém, eu também tenho que permitir que Ele acesse o meu interior. Então não adianta nada nós falarmos nessa noite que eu quero acessar essa porta, que eu quero acessar esse mundo espiritual, que eu quero fazer parte disso, mas eu não permitir que o Senhor acesse o meu interior para fazer a transformação que Ele tem que fazer, significa meia bênção. Você acha que Deus tem metade de uma bênção para você? Deus tem uma totalidade para você. Deus tem uma bênção completa para você. Deus quer fazer a obra por completo na sua vida. Deus, Ele não te chamou para você morrer ou parar no meio do caminho. Existe um ditado que você fala no mundo, que você nadou para morrer
Na praia, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você andar, correr, voar, alcançar as coisas sobrenaturais, a qual está disponível para você. E Ele não quer que você canse, Ele não quer que você desista, Ele quer que você vá muito mais além. Mas para isso tem que ter uma colaboração. Você precisa cooperar. E se você cooperar, Deus vai transformar você. Nós não queremos somente pessoas caminhando dentro do corpo. Nós queremos pessoas caminhando dentro do corpo, pessoas sendo transformadas através da palavra e pessoas sendo acessíveis à vontade de Deus. Quantos nessa noite querem permitir o acesso? Amém? Então, eu quero dizer para você, existe uma graça que nos convida a mergulhar no extraordinário e na totalidade de bênçãos que aos olhos naturais seriam tão distantes. Aos olhos naturais, quem diria você, num culto de domingo à tarde, sentado numa cadeira, frequentando uma célula, indo para o encontro com Deus? Então, são coisas a qual a gente não imagina que o Senhor iria ser capaz de nos inserir, de nos convidar. Vamos ser sinceros, irmãos. Qual a resistência no mundo espiritual quando a gente fala, quando alguém te chama para ir para a igreja? Primeira coisa que vem na mente da pessoa: eu não estou preparado. Eu preciso parar de fazer as coisas erradas. Eu preciso parar de fazer tudo isso que eu estou fazendo. Eu dentro de uma igreja, meu Deus, eu estou tão longe de ir para uma igreja. Quantos além de mim já pensaram isso? Fala, dentro de uma igreja? Não, tem muita coisa para mudar, Renato, antes de tentar ir para uma igreja. Só que o Senhor fala, vem como estás. Os irmãos agora da minha rede, os discipuladores estão falando, pode vir do jeito que está, que eu quero é cuidar desse jeito mesmo. Porque muitas vezes as pessoas querem pessoas prontas. Não tem como ter pessoas prontas. Nós vamos ser preparados na presença. Nós seremos transformados através do poder da palavra. Nós seremos atraídos pela glória de Deus. Deus quer fazer tantas coisas na nossa vida. Uma única coisa que a gente precisa entender: eu estou acessível? Eu vou permitir a transformação? Eu vou deixar Deus mudar o que tem que mudar? Porque muitas vezes a gente está num culto desse, Deus está falando, aí você fala, não, mas essa área não, Senhor. Não pode tirar meu bichinho de estimação. A gente fala, né, que quando a gente está diante de uma libertação, você não pode querer ter algum ruim inserido na sua vida, com vícios e práticas, e você falar que quer viver com isso. Nós não queremos nada de estimação que nos afasta do propósito de Deus. Nós queremos ser cheios da vida de Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser alguém transformado através da palavra, caminhar servindo ao Senhor. E tudo isso é possível quando eu permito o acesso. Então eu estou dando duas linhas de raciocínio aqui nesse culto. O favor e a graça é isso. Quando lá em João 15,16 diz que não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e designei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então significa o quê? O Senhor te encontrou, mesmo você perdido, mesmo você não querendo, mesmo você falando, eu preciso mudar, eu preciso fazer tanta coisa, e o Senhor te encontrou. E quando você foi encontrado, Ele está fazendo o quê? Cuidando de você. Fábio acabou de falar aqui, cuidando nos pequenos detalhes. Muitas vezes a gente passa despercebido com tantas coisas que o Senhor tem feito no silêncio. Então, enquanto você imagina que Deus precisa trovejar, tem que relampejar, tem que ter um sol muito forte, um céu aberto, o Senhor faça o que tem que ser feito. Então hoje é uma noite de nós tomarmos decisões de entrar no centro da vontade de Deus para viver o cumprimento do propósito. Quantos querem viver o cumprimento do propósito? Então é uma decisão. Então eu tenho certeza que o Senhor quer fazer grandes coisas. E uma das maiores certezas da nova aliança é que nós estamos mais próximos de uma novidade de vida do que as impossibilidades mostram. Então Deus tem algo tão maravilhoso disponível para você. Só que o que você imagina? A impossibilidade. Amanhã você quer um crédito para comprar uma casa. Amanhã você quer uma vaga de emprego. Ou hoje à noite você quer ir para um lugar, comprar algo. Só que eu estou dizendo que são as coisas improváveis, ou coisas que naturalmente, por isso que eu estou dizendo, o acesso no mundo espiritual. Deus, Ele não quer se dar coisas para você. Deus quer te dar uma nova vida com Ele, para você desfrutar de todas as demais coisas. E essa novidade de vida, chamada aliança com o Senhor, quando eu quero receber, eu estou permitindo o acesso. Então eu quero entrar no centro do propósito de Deus, e eu quero permitir essa nova vida entrando dentro de mim. Então essa nova vida
que entra e habita dentro de mim, ela é maior, porque ela vai quebrar toda a resistência. Ela vai tirar tudo que impede o seu crescimento dentro do propósito de Deus. E eu quero dizer para você, hoje o Senhor, o que eu sinto aqui é como se fosse relógios trabalhando muito atrasado, ou relógios muito adiantados. O que é relógio atrasado? Você imagina que você já perdeu muito tempo, que você está nessa igreja e não está vendo nada acontecer, que você se dedica, que você faz, e Deus não está fazendo nada. Esse é o relógio atrasado. Existem relógios adiantados aqui que o Senhor me fala, que você tem feito tanta coisa, e você está numa meritocracia, você está exigindo coisas, é mérito seu, o Senhor é obrigado a te abençoar, o Senhor não é obrigado a nos abençoar, Ele nos ama e Ele não é obrigado a fazer nada, porque Ele faz de uma forma amorosa, graciosa, não tem obrigação, tem amor, tem compromisso, tem relacionamento. Então Deus nessa noite, Ele quer se relacionar com você e tirar todo o mérito. Se você baixar a guarda, deixa eu te dar uma direção. Nós temos que resistir aos ataques do maligno. Nós temos que resistir aquilo que o diabo se levanta contra nós. Mas com o Senhor eu não tenho que resisti-lo. Eu tenho que baixar a guarda e falar: Senhor, faz em mim o teu querer. Senhor, cumpre o teu propósito. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Faz o que tem que ser feito. Porque Deus, Ele está chamando uma geração para se apaixonar com Ele, para viver uma vida íntegra com Ele, para viver uma vida de intensidade com Ele. Não dá para viver uma vida com o Senhor com meio acelerador. Deus está mandando você hoje entrar no caminho dEle, para você passar uma marcha, passar outra, acelerar, pisar fundo. Sabe por quê? Quem está no controle é Ele, Ele que está governando a sua vida. Ele quer levar você a um nível muito mais profundo do que você imagina. O Senhor quer te tirar das margens, o Senhor quer levar você para as profundidades dEle. Deus está separando essa noite para penetrar no seu coração de uma forma poderosa, e você sair daqui decolando dentro do propósito dEle, fazendo a vontade dEle, porque Deus está te chamando para acessar as coisas escondidas. Diga amém. Afasta aqui um pouquinho para mim, Renato, que eu preciso ter as duas tangentes aqui. Eu estou vendo que tem uma lombada aqui do meu lado, então vamos tirar o que está nos atrapalhando. Amém, irmãos? Então o Senhor, Ele quer mostrar para nós tudo aquilo que é determinado, é o seu tempo determinado. E hoje é um dia que Deus quer ajustar muita coisa. Então, cada um tem um universo de favor preparado. Ele está à porta da graça e do favor. Então, eu quero que você comece a enxergar, daqui a pouco eu vou entrar dentro de um contexto, de você entender o portal de acesso da graça e do favor. Porque no Velho Testamento existia a lei. E a lei só os puros, sem pecados, que faziam os sacrifícios, os sacerdotes, para que pudesse limpar a todo pecado, para que as coisas voltassem a ser uma pureza. E aí o Senhor Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, o sangue que foi derramado naquela cruz, levou sobre si o meu e o seu pecado, fazendo assim o acesso para desfrutar de uma vida com Ele. Então hoje, todos que estão ouvindo a minha voz, que creem na palavra de Deus e aceitam o Senhor Jesus, têm acesso para uma vida com Ele. E uma vida com Ele para desfrutar dessa vida, que em um determinado momento você vai se deparar com a morte, mas aquele que crê no Senhor, ainda que morra, ele viverá, porque ele terá uma vida eterna com o Senhor. Então o Evangelho da Nova Aliança é isso, é dizendo, você pode sim viver a sua vida nesse mundo, mas viva essa vida nesse mundo com o Senhor, vivendo uma vida de propósito, vivendo uma vida intensa de relacionamento com Ele. Até quando, meus irmãos? A gente não quer viver de aparência, a gente não quer viver de status, a gente quer viver apaixonado pela presença do Senhor. Nós queremos todos os dias que a graça e o favor inunde o nosso interior, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor está nos chamando. Então, muitas vezes eu não quero nem estar atrasado, as coisas acontecendo, e eu lá preocupado, ou julgando, apontando, e as coisas acontecendo, e eu ficando para trás. Eu não quero estar muito além desse relógio, imaginando que eu estou fazendo muito, igual o pastor nos ensinou, que o Senhor está me devendo alguma coisa. Não, eu tenho que estar
sincronizado, no mesmo passo, no mesmo ritmo, ouvindo e discernindo o mundo espiritual, sabendo exatamente para que lado o vento está soprando, porque muitas vezes ouvir a voz do Senhor significa que eu não tenho que falar, eu tenho que ficar em silêncio e ouvir a doce e suave voz do Espírito Santo. E tem muitos momentos que o Senhor fala: eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor tem nos dado. Então é isso, é o discernimento, é nós alinharmos o nosso coração com a vontade dele, para que nós possamos prosseguir para o alvo e ter acesso a essa porta que está aberta para mim e para você nessa noite. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, tudo está disponível para mim e para você. Com a graça e o amor de Cristo, ela vai prevalecer, vai nos atrair para dentro do propósito, para acessar tudo aquilo que está disponível. A sua vida jamais será um resumo de problemas e dificuldades superadas. Você não vive para pagar contas ou necessitar de milagres diários. Se for assim, irmão, você está preso. Você não tem liberdade. Você vive preocupado, você não consegue dar atenção devida. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Certa vez eu fui fazer um atendimento, e o celular o tempo todo, chegando mensagem, e a pessoa ali diante de mim aflita, com um problema muito sério, e eu com vários outros problemas aqui com outras pessoas. Aí a pessoa que eu estava atendendo falou: pastor, eu vou ter que ir, porque outra hora eu volto, porque o meu problema não é importante para você. Aquele dia o Senhor falou comigo. Porque muitas vezes nós estamos falando com o Senhor e a gente imagina que o Senhor está cuidando de outras coisas e não está ouvindo o nosso problema. Sabe o que Deus faz? Ele é o Todo-Poderoso. Ele consegue administrar todo o clamor dos filhos que amam a Ele. Então, se todos nós clamarmos, todos nós seremos ouvidos. Mas nós, como seres humanos, nós não conseguimos dar atenção para 3, 4, 5, 6, 7 de uma vez só. O que eu quero orientar? O Senhor estiver falando com você, para tudo e fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Não tem nada mais importante na face da terra do que ouvir a sua voz, do que ouvir a sua direção. O Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Então tem coisas, irmãos, que nós temos que parar para ouvir o Senhor, para saber exatamente qual é a porta que eu tenho que acessar hoje, qual que é a chave que eu preciso receber para viver toda a promessa do Senhor na minha vida. Então hoje o Senhor, Ele está tratando coisas que você precisa parar. Então colocar o relógio para trabalhar no tempo certo, para entender o ritmo certo. O coração, quando ele não bate de acordo com os seus batimentos cardíacos, se tiver acelerado é arritmia. Agora se estiver mais devagar, eu não sei qual que é a palavra, mas é um problema no coração. Então todo o coração, quando ele está trabalhando de acordo com o batimento cardíaco, significa o quê? Que você está saudável, que o seu corpo está saudável. Todas as vezes que o seu corpo apresenta problemas, significa que tem algo errado com você fisicamente. Como que você discerne o problema espiritual? Como que você avalia? Se você está perto, longe, distante, pecando, não pecando. Então é o Espírito Santo de Deus que Ele vai medir exatamente se eu estou no caminho certo, se eu estou acessando as coisas do céu, se Deus está tratando o que tem que ser tratado e se eu estou entrando na porta de acesso. Então repita assim comigo nessa noite: eu quero viver tudo que me dá acesso ao Senhor. Então você precisa entrar por essa porta nessa noite. Existe uma novidade de vida para você disponível. Deus quer te fazer uma pessoa feliz. Repita assim comigo: nessa noite eu sairei daqui irradiante, com o poder e o brilho do Senhor Jesus na minha vida. Então você precisa entender que Deus quer fazer isso. Deus quer te preencher e revelar o propósito dele na sua vida. Projeto Efésios 3:20. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Quando eu creio, irmãos, eu amo falar a palavra poderoso.
Quando eu me converti, de 10 palavras, 11 era Deus é poderoso, Deus é poderoso. Então, porque eu virei um crente dizendo que Deus é poderoso para fazer. Então, quando eu estou aqui diante de você nessa noite, nessa oportunidade de falar do amor dele, aquilo que ele derramou sobre mim, é porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu quero dizer para você, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, porque ele é poderoso para fazer. Ele quer mostrar para você a porta que está aberta hoje. Ele quer te convidar para você entrar por essa porta, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos. Então você não é incapaz. Deus vai te capacitar a viver coisas grandes, promessas grandes. Então quando eu quero viver as coisas grandes dele, ele me coloca nas demais coisas para viver. Então, se o meu coração está em fazer a obra, ele vai acrescentar as demais coisas. Então, essa noite é um dia de nós pedirmos para o Senhor que essa nova aliança, essa porta que já foi aberta, a única decisão que cabe a nós é entrar por ela. Se você pegar uma criança, seu filho, seu sobrinho, ou uma criança que se identifica com você, coloca ela em cima de um armário, em cima de um muro, você põe ela lá e fala, se joga. Vem com o papai, vem com o titio, vem com o papai, ou qualquer que seja seu vínculo. Ele não vai pensar duas vezes, ele quer se divertir, ele quer aproveitar o máximo de tempo com você, porque ele não tem tempo para perder. Ele sabe que tem alguém com energia para dar atenção devida, e quanto mais ele sugar a sua energia, mais você entrega energia. Mas não é só energia que você está entregando amor, você está entregando atenção, você está se dedicando a uma pessoa que depende de você. E nessa noite Deus está falando, se joga nos meus braços, meu filho, para de confiar na força do seu braço. Eu quero me relacionar com você, eu quero que você confie em mim em todas as coisas. Então Deus, ele chama nós para dançar, ele chama nós para brincar, e o que ele mais quer? Falar com você. Quantos filhos amados nós temos aqui? Amém. Aleluia. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Preciso correr com o meu tempo, porque falaram que o último culto pode acabar 9 horas, mas eu vou respeitar às 8. Cadê a Silvana? Tá aí não, né? Tá no Kids? Então pode ser às 9. Tô brincando, irmãos. Quantos aqui tem amigos? Amigos? É bom ter amigos, sim ou não? Eu vou dar 2 referências aqui, porque tudo isso aqui é a introdução da palavra. Eu nem comecei a pregar ainda. Glória a Deus. Então, você pode ser uma pessoa limitada, que vive carregada pelos outros, preso na dependência da aceitação e da aprovação humana, vivendo uma vida de incertezas, sempre no quase. Você está vinculado a alguém, as coisas só acontecem se você estiver perto de alguém, as coisas só acontecem se alguém estiver com você, você tem medo de andar sozinho, se tiver alguém com você, você está mais seguro, então você está o tempo todo porque tem alguém com você. E não é ruim ter pessoas, não é ruim você ter amigos, está certo, mas eu quero dizer, Deus quer que você creia naquele que está te chamando, porque a salvação é individual, o chamado é individual. Eu respondi o meu chamado, alguns irmãos não responderam, mas eu continuo orando por eles. Então o meu papel é o quê? Fazer aquilo que Deus designou para mim. Então quando nós entendemos que nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos a nossa identidade, sabemos para onde estamos indo, não é uma pessoa que vai falar, não vai dar certo. Quando o Senhor falou com Noé, Sara, ele falou, constrói porque eu vou mandar um dilúvio. Todo mundo falou, o velho ficou louco. Construindo uma arca, um barco desse tamanho, para quê? Só que no determinado momento veio o dilúvio e ele salvou tudo aquilo que Deus designou para ele. Então quando nós entendemos que o que nós estamos fazendo é direção de Deus, é uma porta de acesso, não se preocupe com as vozes. Você precisa saber quem é que está te chamando, quem é aquele que está construindo algo em você. Então eu quero que você reflita comigo aqui, Marcos capítulo 2, do versículo 3 ao 11, o seu objetivo para ganhar tempo. Marcos capítulo 2, do versículo 3 ao 11. Aleluia. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Aqui são 4 amigos, amém? E não podendo se aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado ou telhado, no ponto correspondente ao
ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados e ali arrazoavam em seu coração: por que fala a ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Você pode dizer amém por isso? Então, eu quero dizer para você, pessoas, naquela época não tinha drone, naquela época não tinha planta da casa onde o Jesus estava reunido. E 4 amigos falaram: vamos levantar aqui ele, a gente vai te destelhar a quarta telha. Eu sei que tem uma madeira, o Renato está falando, aquela madeira, né? Tinha um Renato da vida lá naquele dia. Então o Renato projetou na quarta telha, eu sei que não vai ter uma madeira, a gente vai conseguir descer o paralítico lá e o Jesus vai ter acesso a ele. Eu quero dizer para você, é muito bom ter pessoas que nos auxiliam. É muito bom pessoas que nos levam a ter um acesso com Jesus para ser curado. Tinha 2 coisas aqui: a multidão, tinha um paralítico e tinha os escribas ali no meio daquela multidão. Mas eles não olharam para nada disso. Eles falaram: nós temos um compromisso com você. Nós vamos levantar você que é paralítico, você vai ter acesso a Jesus e você vai ter a sua experiência hoje. Sabe o que vai acontecer aqui no final? Temos 2 cenários, vou iniciar com o último. Tem um cenário que o Espírito Santo de Deus vai mostrar aqui para nós. Pessoas que estão paralíticas, que vão precisar de ajuda. Alguém que vai pegar na sua mão e vai levantar você para você orar, para você acessar. Porque no final nós vamos orar. E eu tenho certeza que haverá um derramamento da glória de Deus aqui, para que todos nós possamos ter acesso àquilo que o Senhor quer fazer. Então muitas vezes você está na sua cadeira aí, você não vai conseguir sair do seu lugar, levantar a sua mão ou coisa do tipo. Eu quero declarar: o Espírito Santo de Deus vai nos usar como igreja, para você discernir quem é que está doente no nosso meio, quem são as pessoas que você tem encaminhado, que você tem o discernimento, que ela está paralisada no mundo espiritual, ela não consegue dar glória a Deus, ela não consegue dar aleluia. Você já viu essa pessoa pulando, você já viu essa pessoa orando em línguas, e ela está tão distante. Não cabe a mim ficar apontando, julgando, cabe a mim mostrar para ele: tem uma porta de acesso hoje. Eu estou aqui para levantar você, para tirar quantas telhas for possível, para descer você próximo do Senhor e falar: levanta e anda, os teus pecados estão perdoados. Porque até quando você vai querer caminhar no nosso meio debaixo de acusação, debaixo de condenação? Nós não podemos permitir esse espírito no nosso meio. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, e nós estamos aqui para aconselhar, para cuidar, para fazer aquilo que foi destinado a nós: amar uns aos outros, cuidar do corpo de Cristo. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Diga amém. Então você pode ser reerguido pelo poder de Deus e entrar em uma nova realidade de vida. Não fique aquém do que Deus prometeu. Deus tem um chamado na sua vida e Ele vai cumprir. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Eu quero dizer para você, Deus está falando conosco. Deus quer mostrar para nós aonde nós vamos chegar. Deus, Ele quer mostrar para nós que chega de perder tempo olhando para as coisas erradas dentro do corpo de Cristo. Deus, Ele quer mostrar para nós aonde nós temos que ir. Misael, quero dizer para você, Misa, era para você estar tão longe já, meu irmão, você e sua casa, você e sua esposa. Era para você estar desfrutando de tanta coisa. Era para você estar vivendo tantas coisas grandiosas. Mas em um determinado momento você quis parar. Você quis olhar para tudo que estava errado. Você falou: não concordo, ou coisa do tipo.
Só que o Senhor está te trazendo de volta, porque Ele está falando para você: a porta está aberta, Misael. Não tem porta fechada para você em sua casa. Você foi chamado, o Senhor sabe de onde Ele te tirou. Então Deus, Ele está te trazendo para de novo, para o centro da vontade dEle. Se eu começar a olhar e ver as suas práticas, eu falo: não, aquele não pode entrar. Mas eu estou dizendo: não sou eu que determino, é o Senhor que está te chamando. Você tem um propósito de Deus sobre você e sua casa, porque Deus gosta assim, do improvável. Deus, Ele quer fazer de você um grande homem de Deus no nosso meio. Mas para isso você precisa permitir que o acesso também esteja no centro da vontade de Deus. Então nessa noite eu quero declarar: hoje o Senhor está removendo a paralisia da sua vida, Misael. Eu quero dizer, é um tempo novo sobre a sua vida. E eu quero declarar: hoje o Senhor fará grandes coisas na sua casa e na sua família, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Agora eu vou correr. Eu vou correr prosseguindo para o alvo. Vou ser bem breve aqui. Projeta Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10, porque aí a gente vai caminhar para o encerramento. Quando eu chamar os irmãos do louvor, não vai pensar que está acabando não. É só para a gente fazer um teatro aqui em cima. Eles já estão descansados aí, estão sentados. É ou não é a equipe de louvor abençoada? Glória. Então, Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10. A palavra de Deus diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, um coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. O versículo 10: e receberam e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e o assombro por isso que lhe acontecera. Diga amém. Então esse texto ele mostra uma série de revelações a respeito da minha e da sua realidade. Existia um coxo de nascença. Então tinha alguém todos os dias. Que pessoas, lembra do que eu falei dos amigos? O amigo levou um paralítico para receber Jesus. Esse aqui levava, todos os dias, pessoas levavam eles para a porta do templo, porque todos os dias ali era o lugar que ele tinha o refúgio para receber a esmola. Então era uma prática dele. Então eu quero dizer para você, nós nessa noite, eu quero mostrar para você que a primeira delas, de tantas revelações, é que ele era coxo de nascença, e pela lei, coxo de nascença era proibido de entrar no templo. Então uma deficiência de nascença impedia ele de estar no centro da vontade de Deus, adorando aquele que era digno de toda a honra e toda a glória. Então o que significa? Que a lei proibia. Então vamos lá, o que eu disse aqui? Quando alguém te convidou para vir para a igreja, o que você falava? Eu preciso parar de fazer coisa errada, eu não estou pronto. A lei era você mesmo, o jugo era você mesmo que colocava, que você não era digno de estar aqui conosco. Então o que significa isso? Que a lei, a nossa realidade humana, não tem poder de nos dar acesso à graça. Porque eu me olho e falo: não sou digno. Eu não sou digno de orar por ninguém. Eu não sou digno de estar aqui nesse culto. Eu não sou digno porque eu sou tão pecador quanto os demais. Olha o quanto de coisa que eu faço errado. Olha os absurdos que eu falo no trânsito. Olha o meu comportamento dentro de casa com a minha esposa. A agressividade que eu sou, o homem que eu sou, o homem mau, a mulher má. E todos esses tipos de coisas. É uma qualificação que o humano mesmo, ele se autoavalia.
Então significa o quê? Que a lei, sem a graça, sem a revelação da graça, já me impede de estar aqui, de estar na célula, de ir para o encontro. Então, o que nós precisamos entender? O hábito do merecimento nos leva a concluir que não merecemos. Tudo é mérito. Então, se uma pessoa, nós aprendemos e ensinamos na igreja, que quando uma pessoa é promovida na empresa, que ganha um carro, uma casa, e Deus tem abençoado, você chega para ela e fala, você não merece, mas a graça é contigo. Esse é o favor imerecido. É uma linguagem que o mundo não entende. Porque lá fora o mundo entende o que? Mérito. Fez por merecer, trabalhou, fez o correto, e tudo isso está certo. Eu não estou dizendo que o crente não tem que ser correto. O crente, ele tem que chegar no horário no seu trabalho, ele tem que respeitar a hierarquia, ele tem que se comprometer com aquilo que é responsabilidade dele. Tudo isso é caráter. E o caráter de Cristo está inserido em nós, diga amém. Então todas as vezes que eu entendo isso, eu entendo que não é mérito, porque Deus vai prevalecer sobre a minha vida, e eu serei muito bem sucedido, e eu serei muito abençoado. Então eu quero dizer para nós aqui nessa noite, Deus quer remover a lei que impede você de acessar a porta que está aberta. Então a vida se torna uma vida de condenação. Vivemos longe daquilo que Deus tem para esse tempo. Repita assim comigo, é chegado o tempo da graça e do favor sobre a minha vida. Repita assim, eu não mereço, mas Deus me abençoa do jeito que eu sou. Então, do jeito que você é, crendo nele, ele vai te abençoar. Sabe o que acontece? Nós somos envolvidos por essa graça e por esse amor, para todos os dias estar mais apaixonados por ele. Quando você tem uma igreja, a qual você respira o amor e a graça, você vai embora agora, mas você fica com a vontade de estar junto de novo no próximo domingo. Quando uma célula tem a vida de Deus, e você sente a presença do Senhor, você vai embora, lá na comunhão, depois que acaba, depois de organizar a casa do anfitrião, e você deixar tudo bem organizado, você não vê a hora da próxima semana estar reunido de novo com o corpo. Por quê? Porque é bom estar junto, é bom caminhar junto, é bom ter a revelação do cumprimento do propósito. Mas sem revelação, a reunião se torna chata, não tem nada que te agrada, você não é abençoado, porque são coisas que você mesmo proibiu. Você colocou a proibição do que você quer aceitar e o que você não quer aceitar. Então a palavra de Deus, ela vem para nos abençoar, para tirar todas as escamas dos nossos olhos, para mostrar exatamente o quanto eu e você somos amados, o quanto eu e você temos o acesso. Então nessa noite Deus, ele quer mostrar para você, o acesso está liberado. Quando você chega num prédio comercial, você chega lá, a primeira coisa que a portaria pede, RG, seu nome. Você vai falar com quem? Se ninguém lá da parte interna que você vai visitar avisar que fulano de tal vai ter que entrar, você não entra. Você vai embora, revoltado. Você fala, miserável, não liberou minha entrada. Ele vai ver, você sai revoltado, xingando ou acusando. Mas eu quero dizer para você, quando a conexão está tudo alinhado, você chega, mal você fala seu nome, você fala, está liberado. Você pode entrar, seja bem-vindo ao estabelecimento. O que Deus está dizendo aqui, meus irmãos da Videira Interlagos, do culto das 18, eu estou liberando acesso para você do jeito que você está, porque eu conheço você desde o ventre da sua mãe. Tem um propósito da sua vida que eu quero fazer e realizar, e eu quero sustentar aonde quer que eu te leve. Eu quero manifestar a graça, não é através de você, é através de quem está te chamando. E Deus nessa noite quer te abençoar. Ele quer honrar você, porque o diabo ele tem a intenção de humilhar, o diabo tem a intenção de nos matar espiritualmente, mas Deus, ele tem prazer em ressuscitar os mortos, ele tem prazer em curar o coxo, ele tem prazer em dizer, ó, a lei proíbe, você não pode, mas eu não tenho prata nem ouro, levanta e anda agora, e você está com acesso. Ele saiu pulando, ele saiu declarando, louvando ao Senhor, e todos que vinham, falavam, não é o coxo que ficava jogado lá na porta, olha ele está curado, naturalmente. E o poder de Deus é um testemunho, que por onde você for vão falar, nossa, esse não é aquele que era assim, esse não é aquele que estava envolvido no mundo da droga, da prostituição, coisa do tipo, agora ele está na presença. Nós não nos escondemos, nós estamos aqui é para expor a glória de Deus e a manifestação da graça que está sobre mim e sobre você. Nós somos testemunhos vivos. Repita assim comigo, o meu testemunho
vai me levar a acessar tudo aquilo que Deus já liberou na minha vida. Então, nós precisamos entender quem tem lançado ou falado na sua vida para impedir de acessar a porta e viver a maravilha da novidade de vida. Quem tem impedido você? Quem são as pessoas que estão dizendo que você não é capaz, que você não vai a lugar nenhum, que você é improvável, que você nasceu assim e vai morrer assim? Essas pessoas, elas não têm o poder maior do que o poder que há no nome de Jesus. Nós acabamos de adorar aqui o nome de Jesus. Eu clamo pelas ruas, né? Toda depressão ela vai embora. Nós vamos alcançar todos os nossos familiares, não por causa de nós, mas pelo poder que opera em nós. Então é isso que eu quero que você reflita nessa noite. E eu quero falar de 5 pontos. O primeiro é que a lei proibia. O segundo, dependia de pessoas. Ele precisava ser carregado diariamente pelas pessoas até a porta. E mesmo bem intencionadas, as pessoas só podem nos levar até a porta do favor, mas jamais poderão nos fazer entrar por ela. A porta do templo, ela media 25 metros de largura por 20 de comprimento, de altura versus comprimento. Era necessário 20 homens para abri-la. Tem pessoas que vivem dependendo dos outros, do favor humano. Então eu quero dizer para você, o que Deus tem para nós não é pessoas para abrir a porta gigante, algo que jamais será inacessível. Eu confesso para você, irmãos, depois que eu me converti, Deus me colocou para conversar com pessoas a qual eu nunca imaginei acessar. Deus me colocou sentado em mesas com diretores, com pessoas de alta influência, a qual eu nunca imaginei, mas porque o Senhor abriu a porta. É o Senhor que permitiu o acesso. Então não é a faculdade que nós fazemos, não é MBA que nós temos, porque tudo isso é válido. Eu falo, você precisa estudar, você precisa se profissionalizar, você precisa se aperfeiçoar naquilo a qual você trabalha. E tudo isso está certo, nada disso está errado. Mas eu quero dizer, não somente a sua inteligência, a sua eloquência, mas o favor e a graça que está sobre você faz as coisas impossíveis. Repita assim comigo, o impossível Deus sempre fará na minha vida, porque eu quero ter o acesso. Então, dependia de pessoas. Então, se você quer ajudar alguém, seja direcionado e creia que Deus vai fazer as coisas sobrenaturais em você e através de você. Então, por isso que eu te falei aqui no final, ajudar pessoas é isso. Daqui a pouco nós vamos orar. Se o Senhor falar com você de pessoas que caminham no nosso meio, e você vê que essa pessoa está paralisada, vive pedindo as coisas, não consegue acessar, eu estou dizendo que não é errado pedir. Eu só estou dizendo que aquele que você está pedindo vai te dar todas as coisas. Mas você está pedindo para quem? Para quem você tem clamado? Para quem você tem pedido ajuda? Porque o Senhor, Ele vai te ajudar sim, mas o Senhor também vai colocar pessoas para te ajudar, para levar você até a porta. E Ele vai falar, agora é com você. A porta está aberta, entre, desfrute do favor, desfrute da bondade. Bondade e misericórdia certamente te perseguirá e te alcançará todos os dias da sua vida. Há um propósito de Deus nessa noite. Deus quer mudar a sua realidade. Deus não quer somente te fazer feliz, Ele quer te dar uma nova vida. Uma vida sem paralisia, uma vida sem enfermidade, uma vida sem condenação. É chegado um novo tempo na sua vida, e esse tempo é hoje, a hora é agora. Então toma posse aí no seu lugar, que Deus quer mudar a sua história, a sua trajetória, e falar exatamente o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Esse é o propósito de Deus nessa noite. Caso contrário, formaremos um exército de gente frágil. Então você precisa entender que tudo na vida faz parte de um processo. Você está endividado, é um processo, para quando Deus te prosperar, você não entrar na dívida de novo. Você está com problema no casamento, é um processo. Saia do problema no casamento, ajuste tudo que tem que ajustar lá dentro da sua casa, e não viva debaixo de contenda. O Senhor tem te chamado e você não tem respondido ao chamado. Hoje é dia de você alinhar o seu coração. Hoje é dia de mostrar para você que você é capaz. Hoje é dia de Deus mostrar exatamente o que Ele quer fazer na sua vida. Terceiro ponto, uma vida aquém, conformismo. Aquele homem se acostumou com uma vida adaptada. Quando olhou para Pedro, esperava uma esmola.
sempre ficava à espera do favor humano. A gente espera coisas dessa terra, aonde o Senhor no céu já tem liberado tantas coisas. Existem todas as bênçãos liberadas sobre nós no mundo espiritual. E eu quero dizer para você, comece a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem falado. Comece a tomar posse de tudo aquilo que Deus tem te revelado. Se Deus falou que vai te dar um emprego, toma posse do emprego. Se Deus falou que você vai ser um líder, um pastor, que tem um chamado de missões, toma posse e fala: Senhor, eu quero entrar por essa porta hoje. Se Deus tem falado com você, o que Ele quer transformar na sua vida, toma posse hoje. Viva uma vida debaixo do propósito, desfrutando daquilo que Ele tem te chamado. Então eu quero dizer para você, alguém vai me ajudar, alguém vai me indicar, alguém vai me dar uma oferta, alguém vai me recomendar. Deixa de falar alguém. Alguém já te recomendou e foi lá na cruz do Calvário. Você é recomendado e carrega o favor. Tem graça de Deus liberado sobre nós. Eu quero dizer para você, irmãos, que daqui a pouco nós vamos orar. E eu quero que você reconheça a sua limitação natural. Aqui tinha um coxo de nascença, que todos os dias ele pedia esmola. Essa passagem é tão poderosa, irmãos, que muitas vezes a gente espera algo receber de alguém. É uma oferta, é uma bênção, coisa do tipo. Mas aqui João e Pedro, ele falou: eu não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho é a fé no Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu declaro agora: levanta e anda. O Senhor te chama é hoje, para você testemunhar por onde você passar. As pessoas vão ver: esse não é aquele que vivia anos e anos na igreja e não via transformação. Sim, é esse mesmo que não tinha transformação, porque agora eu entrei pela porta da graça e do favor, e vai começar a ter transformação, não para mostrar para ninguém, mas para mostrar aquele Deus maravilhoso que tem te chamado a viver uma vida intensa, apaixonada, envolvida com Ele. Deus quer fazer isso hoje na sua vida. Diga amém. Eu vou ler alguns textos aqui para que nós possamos ir para o quarto e quinto ponto. Filipenses 4,13 diz o seguinte: tudo, você vai ler. Tudo posso? Tudo posso? Mateus 19:26 diz o seguinte: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe isto, mas isto é impossível aos homens, mas para Deus. Lucas 1:37. Porque para Deus, e por fim Romanos 8:28. Esse é um versículo a qual nós precisamos ler, reler, ler e reler todos os dias da nossa vida. No dia que você estiver com a cabeça baixa, acusado, condenado, falando: eu acho que não vai dar em nada esse dia de hoje, abre lá a Bíblia no seu celular, Romanos 8:28, para um pouquinho de ver o status do Instagram, para um pouco de ver as coisas da internet, abre a sua Bíblia lá em Romanos 8:28, e você vai ler em voz alta dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus sobre a sua vida, tudo vai cooperar para o seu bem. Deus ama a sua vida e Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer transformar o seu hoje e transformar você em um testemunho nessa terra. Aleluia! Fica de pé no seu lugar. Nós vamos falar dos últimos 2 tópicos agora. Aleluia! Quarto ponto, a hora nona. Porém naquele dia o poder de Deus fez o que nem os homens podiam fazer. O texto diz que pela hora nona Pedro entrou e mandou ele levantar e andar. Nota, o milagre é ficar de pé. Favor é entrar pela porta da graça rumo ao centro do propósito de Deus. O que você veio buscar aqui hoje nesse culto? Você saiu da sua casa falando: hoje eu quero uma palavra para abençoar meu casamento, para abençoar a minha vida financeira, para crescer a minha célula, para multiplicar, para ganhar meu irmão, para ganhar o meu vizinho. Eu não sei.
O que você veio buscar aqui hoje? Mas uma coisa eu sei, que Deus, Ele não quer melhorar somente a sua vida, Ele quer te dar uma vida nova com Ele, uma vida de testemunho. Ele quer te colocar de pé, Ele quer ajeitar os seus pés. Aquele coxo, irmãos, todos os dias ele ficava ali na porta do templo, e quando a palavra de Deus diz que ele ficou de pé, os seus pés e tornozelos, eles se aplumaram. Eles foram curados instantaneamente, eles foram ajustados para ficar de pé. E ele começou a pular e saltar e começou a glorificar o Senhor. E ali agora não tinha lei que proibia, porque ele não era mais coxo. Ele estava habilitado porque houve um milagre na vida dele. E aí ele entrou para dentro do templo, louvando e glorificando, porque agora ele estava totalmente pronto para viver aquilo que o Senhor tem chamado. Eu quero dizer para você, quanto tempo você vai esperar mais as coisas acontecerem? Você quer que aconteça o pior? Deus não quer que aconteça o pior. Deus quer corrigir a rota, Deus quer alinhar os seus pés. É hoje, para que você entre no centro da vontade dEle. Sabe qual que é o nosso problema? A gente fala, não, precisa acontecer mais tal coisa, precisa mexer mais em tal coisa. Não, ainda não está bom. Eu preciso que fulano comece a falar comigo. Eu preciso que Beltrano comece a direcionar ou falar coisas comigo, dar tarefas para mim. Não. O Senhor quer fazer é hoje. O Senhor quer derramar é hoje sobre a sua vida. Porque todas as vezes, irmãos, eu estou lendo um livro de Joseph Prince que fala favor imerecido. Todas as vezes que eu olhar e falar que é mérito meu, eu vou deixar de entrar no centro do propósito de Deus. Mas todas as vezes que eu olhar para o Senhor, Ele vai falar, vem do jeito que você está. Sabe por quê? Porque eu quero é manifestar a minha glória, é nisso, é no improvável. É aqueles que todos diziam, não vai dar certo, e Deus vai honrar, porque Ele gosta, Ele tem prazer em pegar o improvável e colocar de pé. Ele tem prazer em mostrar que não é a força humana, não é poder humano, mas sim é o poder de Deus que transforma, que restaura. Então hoje Deus quer alinhar o seu coração. A hora nona, o que significa a hora nona? Era às 3 horas da tarde, era 15 horas. 15 horas simbolizam o dia e o horário da morte de Jesus. Foi o horário que Jesus morreu e falou, está consumado. Eu quero ler algo aqui para você. Essa é a hora que Deus preparou para nós. Era a última hora, foi a hora que Jesus morreu. Isso é o ponto para a conclusão. É a hora da oportunidade. Mateus 20, do 3 ao 5, diz o seguinte: saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide a vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Significa o quê? Essa é a hora da resposta. É a oportunidade que Deus está nos dando. Ele está falando, é agora, meu filho. Agora está na sua mão, a palavra foi lançada. Eu sei que você chegou aqui, que você não está pronto. Eu sei que você de repente não é batizado em línguas. Eu sei que muitas vezes você está muito aquém, você está à margem, você está distante. Mas eu estou falando, pode vir do jeito que você está. Mergulha nas minhas profundezas. Eu quero mostrar o íntimo. Eu quero me revelar para você. Sabe o que eu sinto? Que nós teremos muitas experiências com o céu. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus usando pessoas que estavam paradas no mundo espiritual. E Deus vai falar, sai do seu lugar, vai lá e ora pelo fulano, porque ele está precisando ouvir o que está sobre você. Então eu quero dizer, permita o Senhor te usar hoje. A hora é agora, a oportunidade é essa. Então é hora da resposta. Atos capítulo 10, do versículo 30 e 31. Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Disse Cornélio, da tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Eu quero dizer para você, esse é o momento que Deus vai responder a sua oração. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, é hoje que você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você quer fluir nos dons, é hoje que o Senhor vai fluir nos dons sobre a sua vida. E o 5º ponto para nós orarmos, era hora do acesso. Essa é a hora mais importante aqui do culto.
eu fecho a palavra. Essa é a hora do acesso. Foi a hora que o Senhor Jesus disse que está consumado. Quando o Senhor ele fala que está consumado, ele clama nessa noite para nós, que Marcos capítulo 15, versículo 34, diz o seguinte: a hora nona. Marcos capítulo 15, 34, obrigado. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui eu quero dizer para você, em João capítulo 19, 28 e 30, diz algo para que eu e você possamos responder essa palavra. João capítulo 19, versículo 28 ao 30. Depois, vendo Jesus que tudo que estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa é a hora do acesso para mim e para você. Você pediu, você podia entrar em uma nova vida, mas você era um coxo. Mas o poder de Deus que visitou a hora nona, dizendo que está consumado. Eu quero dizer para você, irmãos, como responder uma palavra dessa? A porta, o acesso. Põe o tema aqui, por favor. A porta de acesso. Que acesso é esse, pastor? É que o Senhor quer fazer coisas grandes na sua vida, com uma nova vida, uma novidade de vida. Hoje você de repente está aqui, está longe dos caminhos do Senhor, e você fala: eu não sou digno de fazer parte disso, eu não quero me envolver nisso, que eu tenho medo, eu sou improvável, eu sou uma pessoa difícil. Fala para o irmão que está do seu lado: eu sei que você é difícil. Fala assim para ele, não precisa nem de ser cheio do Espírito: eu sei que você é difícil. Fala de novo. E Deus faz isso. É nos nossos erros que nós aprendemos que sem Ele não dá para viver, irmãos. Eu confesso, não tem como viver longe desse Deus maravilhoso, que o tempo todo quer me abençoar, quer me perdoar. Eu caio, Ele me põe de pé. Eu caio, vem o irmão, me põe de pé. Eu quero sair, aí os irmãos vêm lá e falam: você não vai sair. Eu quero sair, o Senhor me visita na madrugada e fala: não tem para onde você ir. Porque dessa vida nós só temos uma coisa para aproveitar: é desfrutar todos os dias a presença dEle, é desfrutar todos os dias servindo a Ele. E agora é a hora da resposta. Aí você está aqui e fala: pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Então nós vamos fazer 2 apelos aqui. Se você sente no seu coração que do jeito que você está não dá para ficar, e hoje a porta está dizendo para você: está aberta, vem do jeito que você está, porque você vai sair daqui curado, você vai sair daqui restaurado, você vai sair daqui, você não vai ter mais paralisia espiritual. Deus vai te colocar de pé, Ele vai ajeitar os seus pés, Ele vai ajeitar seu coração, Ele vai tirar toda espírito de acusação que você tem, de ser acusado e de acusar os outros. E o segundo apelo é: se você nos visita, está aqui e não aceitou ainda o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, você vai sair do seu lugar e vir aqui para frente. Então esses três grupos, na verdade, é aquele que um dia aceitou Jesus e está longe e quer se reconciliar com Ele, aquele que quer entregar a sua vida para o Senhor como o único suficiente Salvador, e aquele que se sente um paralítico e quer viver uma vida com o Senhor sem estar parado espiritualmente e fazer a vontade de Deus. Então essa é a porta de acesso. Então agora eu queria que você pensasse nisso. Apocalipse 3:20 é o texto que nós encerramos aqui para fazer o apelo e nós orarmos. Apocalipse 3:20 diz o seguinte: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Diga amém. O Senhor quer você do jeito que você está, irmão. Você só precisa entender: tem alguém batendo a porta do seu coração. Lembra que eu falei no começo do culto? A porta está aqui, ó.
o acesso. Você precisa entrar e você vai ser curado, vai ser estabelecido. E também que o Senhor possa entrar na sua vida hoje e você permitir toda a transformação. Lembre-se que aqui não é julgo, aqui é um lugar de amor, aqui é um lugar de ser acolhido. Então agora eu queria que você fechasse seus olhos, para que nós possamos orar mediante essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que tudo aquilo que os irmãos ouviram nessa noite, eles não querem mais ficar à porta, eles querem ser curados, eles não querem depender mais dos homens, eles querem depender do Senhor, eles querem ter a vida favorecida e não desfavorecida. Eu quero declarar, Senhor, Deus quer mudar a sua história hoje, Ele quer fazer algo poderoso. Chegou a hora dele ter acesso, chegou a hora de você acessar as coisas celestiais. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, e o Senhor quer mostrar para você que existe uma saída sim, que existe um escape sim, que Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida. E aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar de restauração, aqui é um lugar a qual você será totalmente tocado, transformado, e Deus vai ajustar o seu coração. Comece a orar ao Senhor, comece a pedir isso para o Senhor. Senhor, eu não quero mais ficar à porta. Senhor, eu quero ter acesso ao mundo espiritual, eu quero ter acesso à transformação, eu quero ter acesso ao favor, eu quero ser transformado, eu quero ser inundado pela graça. Eu quero, Senhor, me mostra o escape, me mostra a saída, me mostra, Senhor, o que eu tenho que fazer nessa noite. Oh, eu declaro céus abertos aqui nessa noite. Eu quero repreender tudo aquilo que resiste, Senhor, a tua palavra. Toda resistência eu coloco por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Você não pode estar preso às coisas desse mundo, você precisa fluir naquilo a qual o Senhor está te chamando. Então, se Deus está te chamando, dê o seu primeiro passo, saia do seu lugar e busque algo sobrenatural hoje. Nós vamos adorar o Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai continuar falando com você aí no seu lugar, em nome de Jesus.